No vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho sobre o transtorno do processamento sensorial no autismo, que é conhecido como TPS. Você já ouviu falar sobre o TPS? Bom, muitas crianças, jovens e adultos com o transtorno do espectro do autismo podem apresentar também o transtorno de processamento sensorial. Mas o que isso significa na prática? Estudos mostram que as habilidades sensoriais dos autistas podem ser ineficientes. Sabe-se que os estímulos sensoriais não são registrados adequadamente e também não são modulados de forma correta pelo cérebro, pelo sistema nervoso central da pessoa, né? A pessoa com TPS, ela pode apresentar, por exemplo, uma sensibilidade maior aos estímulos do ambiente ou ainda uma sensibilidade muito menor, que chamamos de hipersensibilidade ou hipossensibilidade. Bom, quando há hipersensibilidade, a pessoa percebe os estímulos do ambiente com mais facilidade. Por isso acham as luzes, as cores muito brilhantes, os sons ficam muito intensos, os odores, se tornam fortes, as sensações táteis são interpretadas de modo muito profundo. Já quem tem hipossensibilidade, que é o outro lado, precisa de bastante excitação ou esforço para sentir o estímulo. Nesses casos, a criança ela costuma ser bastante agitada, faz mais bagunça, morde objetos, tudo quer colocar na boca, tem pouca resposta à dor ou gosta de muito barulho, por exemplo. Essas alterações sensoriais, elas podem ser, por exemplo, visuais, que é quando a pessoa tem dificuldade de diferenciar tamanhos de objetos, formatos ou cores. Ela calcula errado uma distância e tem uma noção espacial pobre, o que faz com que essa pessoa caia com frequência ou esbarre muito nas coisas ao seu redor. Essas alterações sensoriais também podem ser auditivas. Então, por exemplo, a criança não suporta ambientes com muito barulho e fica tapando os ouvidos. Essas questões sensoriais podem ser olfativas, vestibular, que está relacionado com a sensação de movimento, principalmente da cabeça. Por exemplo, se a criança é hipossensível na questão vestibular, ela normalmente vai pular muito, vai ficar rodando, vai ficar girando ao redor do corpo. Essas questões sensoriais podem ser também gustativas, em relação ao paladar, tátil, em relação ao toque, em relação à temperatura. E todas essas questões sensoriais podem se apresentar de diferentes formas, e diferentes intensidades também. Então, os autistas muitas vezes sentem dificuldades para lidar com diversas sensações do ambiente. Então, é muito comum pessoas com autismo apresentarem essas questões sensoriais que eu citei para vocês e se sentirem incomodadas com sons, luzes, texturas, movimentos, toques, sabores. E isso pode levar a crises. Por exemplo, muitos pais relatam que não conseguem ir a uma festinha de um amiguinho, com o filho, porque ele tem uma crise. Pode ser por conta do barulho, Se ele tem uma questão sensorial auditiva, ele não suporta tanto barulho e ele vai ter uma crise e vai querer ir embora. Por quê? Tudo aquilo que causa uma experiência sensorial pode impactar no comportamento da pessoa com autismo, Então, por isso que é importante saber diferenciar birra de crises. Aparentemente, o comportamento pode parecer bem semelhante, Mas há algumas diferenças, vamos destacar aqui. Bom, a birra, ela é intencional. Ela é usada como estratégia. Então, a criança, ela faz birra para chamar atenção. Acontece por conta de uma frustração. Então, ela quer alguma coisa, você não dá, ela vai fazer a birra para chamar atenção, porque ela está se sentindo frustrada, E o que acontece com a birra? Ela diminui se ela for ignorada. Então, se você ignorar, depois de um tempo, a criança vai parar. Ou então, ela acaba após a criança receber o que quer. Então, você dá o que a criança faz uma birra, você dá o que ela quer, parou. Se parou é porque é uma birra e não uma crise, E a birra, ela deve desaparecer depois que a criança cresce. Já a crise, ela não é intencional, ela não é realizada como estratégia, Não é uma forma de chamar a atenção, não. É uma forma de controlar as emoções que a criança está sentindo. Então, ela não tem idade para acontecer, normalmente a birra acontece em crianças pequenas, a crise não tem idade. E a crise, ela serve para o autista se expressar, mostrar que algo não está agradando. Não quer dizer que ele quer chamar a sua atenção. É a resposta de um limite, Então, ela pode acontecer devido a um estímulo sensorial.
E a crise, ela passa depois de um desgaste emocional, diferente da birra, que passa quando você ignora ou quando a criança recebe o que quer. E, no caso das crises, pode apresentar sintomas antes de acontecer, como, por exemplo, a criança começa a balançar o corpo, e aí logo em seguida vem uma crise. Normalmente as crises ocorrem por questões de problemas de processamento sensorial. Essas dificuldades sensoriais são consideradas uma característica do transtorno do espectro do autismo e até mesmo são usadas como um dos critérios para o diagnóstico do autismo. Se você ler o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, tá na 5ª edição, você vai ver lá dentro de padrões restritos e repetitivos de comportamentos, interesses ou atividades, o DSM ele fala sobre a possível presença de hiper ou hiporreatividade a estímulos sensoriais, ou interesses incomuns por aspectos sensoriais do ambiente. Não significa que todos os pacientes com autismo apresentem, tá? Mas está lá dentro dos critérios diagnósticos, porque quando eles mostram os critérios, tem lá 4 critérios, eles falam, precisa apresentar pelo menos 2 desses 4. Então não significa que é obrigatório, né, a pessoa apresentar TPS para diagnosticar autismo, tá? Não, mas ele está lá como um dos critérios. Se você ler lá o DSM-5, ele cita como exemplo o seguinte: indiferença aparente à dor e temperatura, reação a sons, a texturas específicas, cheirar ou tocar objetos de forma excessiva, fascinação por luzes, né, ou movimento, fascinação visual por luzes ou movimentos. Então esses são alguns exemplos que o DSM-5 traz como questões sensoriais que podem estar envolvidas. Obviamente, esses problemas de integração sensorial podem comprometer, né, bastante a qualidade de vida da pessoa com autismo e também o seu desenvolvimento, né? Os comportamentos sensoriais, eles limitam a participação do autista, por exemplo, em eventos familiares, atividades de lazer ou até mesmo no trabalho. Então, tem uma festa na família, a pessoa não vai. Tem pessoas que me escrevem, adultos, né, autistas, e falam: eu tenho amigos, eu gosto de estar com eles, eu tenho um autismo leve, mas eu não saio com eles porque eu sei que no lugar que a gente vai ter muito barulho, vai ter muita luz e isso me incomoda. Então eu prefiro ficar em casa. Então ele traz é um transtorno, né? Traz esse transtorno para a pessoa. Então ela muitas vezes deixa de participar de eventos sociais, de eventos com a família por conta disso. Muitas crianças com TPS, por exemplo, elas não conseguem brincar direito, porque elas podem parecer desajeitadas em atividades que envolvam movimentos, elas não conseguem segurar os objetos da forma adequada. Tudo isso pode causar muito mal-estar para a criança, né? E fazer com que ela não consiga interagir com seus coleguinhas. Então ela acaba preferindo brincar sozinha. Então a criança acaba tendo uma resposta emocional negativa a essas sensações. Mas quais são os sinais, né, do TPS? O que podemos observar? Bom, cada criança é única, né, mas elas podem apresentar alguns comportamentos parecidos, né, que vão indicar o transtorno de processamento sensorial. Então, vou citar alguns exemplos. Por exemplo, algumas crianças podem escolher sempre os mesmos brinquedos ou mudar de uma atividade a outra com frequência, no caso de hipossensibilidade, né? Ela precisa pegar muitos objetos, então ela fica mudando de atividade. Elas podem ser desajeitadas e esbarrar em tudo que encontram pela questão vestibular, né? É comum também ter dificuldade de pegar uma bola quando ela é jogada, ela não consegue antecipar, né, o movimento. Algumas podem apresentar dificuldades também na alimentação, né? A seletividade alimentar. A alimentação costuma ser mais seletiva, né? Elas escolhem mais os alimentos com base na mesma textura, ou o cheiro, ou a cor, ou até mesmo a consistência. Então, a seletividade alimentar está ligada a questões sensoriais. Outra questão, com as roupas, por exemplo. A etiqueta da roupa pode incomodar, ou a textura do tecido pode incomodar. Podem apresentar dificuldade com higiene pessoal. Então, por exemplo, ficar incomodadas ao cortar as unhas ou cortar os cabelos, é uma queixa muito comum dos pais, né? Dificuldade para cortar as unhas, dificuldade para cortar o cabelo. Atividades simples como escovar os dentes
pode ser muito sofrido para ela, por conta da questão sensorial. Elas podem se sentir desconfortáveis, por exemplo, ao andar de carro ou com o barulho de eletrodomésticos. Outro comportamento que pode ser observado é a criança não gostar de se sujar, ou então ficar pegando objetos e cheirando. Tudo que ela pega, ela cheira. Também é comum ficar incomodado com um simples carinho, né? Reagindo agressivamente, ou a criança parece ansiosa com o toque. Muitos evitam o toque, né? E estão sempre distantes das pessoas, até conversa, se comunica, mas não gosta que toque nela. Algumas crianças podem se recusar a andar descalços, por exemplo, enquanto outras só gostam de andar descalço. Chorar quando tomam banho, ou então querer passar muito tempo no chuveiro. Tudo isso está relacionado a hipo e hipersensibilidade. Bom, então, se você observar sinais como os que eu acabei de citar aqui, você deve procurar um terapeuta ocupacional, né, uma TO, especialista em integração sensorial, que é o principal profissional que trabalha com TPS, tá? Para realizar o diagnóstico e iniciar as intervenções. A terapeuta ocupacional, ela vai fazer uma avaliação de processamento sensorial, né? É uma avaliação padronizada, com testes fundamentados e comprovados por pesquisas científicas, né? Por meio dessa avaliação, vai ser possível direcionar o melhor tratamento e dar orientações, né, para a família e para a escola também. Conhecer o perfil sensorial da criança é muito importante, porque tem uma associação direta entre o comportamento, né, apresentado e a maneira como uma sensação é recebida do meio ambiente. Então, isso impacta diretamente no comportamento da criança. É muito importante que o autista passe por essa avaliação, né, e comece a realizar a terapia de integração sensorial. Para quê? Para ganhar qualidade de vida, né, para diminuir, né, fazer uma dessensibilização. E sempre importante dizer que os terapeutas precisam do apoio dos pais, dos familiares, né, para o tratamento ser efetivo. A família precisa participar da terapia. Não adianta o terapeuta trabalhar ali 1 hora semanal, 2 horas semanais, depende da sua realidade, e em casa você não fazer nada, e os pais não participarem. Então, isso serve para todas as terapias, né? A família precisa participar. E aí, o que vai trabalhar na terapia, né? Na terapia de integração sensorial, os terapeutas usam ferramentas e realizam atividades que estão presentes no cotidiano da criança. Então, geralmente, o terapeuta ele vai propor intervenções que favorecem a recepção, o processamento e a resposta ao meio ambiente, né? Pela integração de informações sensoriais. A terapia de integração sensorial, ela trabalha em várias frentes, mas ela fornece principalmente condições para que a criança explore o ambiente, né? E ela também promove o aumento da habilidade em manter a atenção. Ela melhora a coordenação e os movimentos para que a criança tenha sucesso nas atividades. Além disso, ela contribui com a autoestima, né? E a melhora nos aspectos sociais do autista. Então, a terapia ela vai ajudar a criança com dificuldade de integração sensorial a administrar suas sensibilidades e desejos, né? As técnicas de terapia de integração sensorial são simples, em alguns casos podem ser feitas em casa, né? Então, o terapeuta pode preparar a família para fazer algumas coisas em casa também. Por isso que é tão importante a participação da família na terapia. E essas técnicas procuram trazer mais conforto a quem tem dificuldade em processar informações sensoriais, né? Auxiliando aqueles que têm excesso ou falta de sensibilidade em algum dos sentidos que está afetado por conta do transtorno de processamento sensorial. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui de algumas técnicas que são utilizadas. Então, por exemplo, em relação a toque de texturas. Se a criança se sente incomodada ao tocar em determinadas texturas, o terapeuta ele vai estimular esse contato aos poucos, com brincadeiras ou brinquedos, como por exemplo massinha de modelar. E depois que ela se acostumar com a sensação, será possível avançar para outros objetos com texturas similares. Outra técnica em relação, por exemplo, a tocar o corpo. É importante ter a capacidade de reconhecer o espaço, né, que o próprio corpo ocupa no ambiente. Então, o terapeuta pode ajudar a criança com brincadeiras para reconhecer partes do corpo, com espelho, por exemplo.
Outra técnica, balanço e gira-gira, para estimular o aparelho vestibular, né? As crianças elas podem brincar em balanços ou girar o corpo para regular a noção de gravidade do corpo, né? E esses movimentos vão ajudar a controlar o equilíbrio corporal também. Outra técnica usada na terapia é o tapete sensorial. Então, para quem tem pouca sensibilidade tátil, pode ser uma boa ideia brincar com um tapete retangular, repleto com diferentes texturas, né? Dessa forma, a criança vai compreender melhor o tato e estimular o cérebro para se adaptar. Então, ela pode segurar outros objetos, perceber o formato dos objetos, que isso vai ajudar bastante. Outra técnica utilizada é o estímulo com pressão, porque algumas pessoas são hipossensíveis e sentem-se mais confortáveis quando estão fisicamente pressionadas. Então, aqui nessa técnica pode ser usado, por exemplo, um cobertor, né, mais pesado, ou então um colchão mais fino em cima do corpo. Então, essa é uma outra técnica utilizada. Então, o terapeuta ele trabalha de forma individual com a criança com autismo, de acordo com a dificuldade sensorial que ela tem, né, as dificuldades sensoriais que ela tem. Então, é comum que aquelas que sentem dificuldades com textura, por exemplo, realizem brincadeiras com diferentes materiais, como, por exemplo, massinha, papel, um adesivo, areia. Já quem é muito sensível ao toque, por exemplo, vai ter que passar por um processo de dessensibilização, né, ao realizar as atividades que incomodam, como, por exemplo, escovar os dentes. Já os autistas que possuem sensibilidade a odores ou sons, eles podem entrar em contato com brinquedos com fragrâncias ou brinquedos musicais, por exemplo, né? O terapeuta ele pode experimentar diferentes tons de voz, diversos odores, avaliando sempre a reação, né, da criança e mudando a estratégia sensorial sempre que necessário. E no dia a dia, os pais e familiares são orientados a seguir algumas atitudes que vão melhorar o bem-estar e a qualidade de vida da criança. Então, por exemplo, para quem sofre com sensibilidade visual, os pais podem ser aconselhados a modificar o ambiente, reduzir a iluminação da casa, né? Já o problema com som, então vai criar a maneira de reduzir os barulhos externos. Em relação aos cheiros, pode reduzir os perfumes. Quem apresenta dificuldade em relação ao toque, respeitar suas preferências, como por exemplo algumas texturas, né, de alimentos ou da própria roupa, e também explicar para outras pessoas a importância de não tocar na pessoa sem a sua permissão, para que ela não se sinta desconfortável, né? Então aqui nós temos apenas alguns exemplos, é claro que o assunto é muito mais complexo, né? Mas lembrando que é muito importante buscar ajuda especializada, encontrar profissionais capacitados para desenvolver a terapia de integração sensorial e com isso melhorar a qualidade de vida, né, das crianças, dos autistas. A mais longo prazo, o objetivo da terapia, né, de integração sensorial é diminuir a necessidade para adaptações e ajudar as pessoas a terem uma rotina normal, sem grandes limitações. Certo? Então, hoje nós falamos um pouquinho sobre as questões sensoriais envolvidas no autismo. Deixe seu comentário aqui no vídeo, se inscreva no nosso canal do YouTube e compartilhe com outras pessoas. E até o próximo vídeo.